Boa noite, boa noite. Hoje, 23 de julho, quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre um mundo que eu adoro, que é a perfumaria. Mas antes, deixa eu tomar meu banho de perfume, porque eu sou outra pessoa sem perfumes, né? Então, pessoal, muito boa noite. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Denise Oliveira. Eu moro em Porto Alegre, tenho 63 anos, já sou aposentada, mas desenvolvo esse modelo de negócios assim de uma maneira muito contagiante. Adoro muito isso que eu faço e não sou do mundo da perfumaria, né? Apesar de adorar, tomo vários banhos de perfume por dia, mas eu quero poder dividir com vocês, né? Essa um pouquinho desse treinamento, né? Que realmente ele é um mundo, um universo assim muito encantador. Esses perfumes eles são mágicos. Então, assim, o que são os perfumes, né? Como é o perfume? Ele realmente, o perfume, eles são capazes de nos fazer viajar, de nos trazer memórias das mais diversas emoções, sentimentos, tanto bons quanto ruins. Mas quando a gente abre um perfume, quando a gente sente a fragrância, a nossa a nossa mente ela vai para lugares que nem a gente sabe muito bem. Então, eu quero dividir um pouquinho com vocês esse universo dos perfumes. E a minha intenção aqui não é ter técnicas de vendas. Isso aí nós já temos no sistema Nexus, nós já temos pessoas incríveis nos ensinando como vender perfumes. Mas eu vejo que no nosso grupo muitas vezes aparecem algumas dúvidas, algumas questões a respeito de perfumes. E eu sou uma pessoa assim que mesmo que a gente não seja um especialista, eu vejo como as pessoas são curiosas, né? E como elas ficam encantadas quando a gente tem informações além do que realmente assim o vender, né? Um frasco de perfume, porque o frasco ele não nos conta história nenhuma. O que está dentro do frasco que nos conta muitas coisas. Então, eu quero começar dividindo com vocês um pouquinho da história do perfume, porque os perfumes são incríveis, assim, ó, já existe há mais de 4.000 anos. Imagina, a primeira perfumista foi uma química, uma mulher que descobriu o perfume, que criou o primeiro perfume. Mirra, óleos e flores eram muito utilizados já desde o tempo de antes de Cristo. E a Mesopotâmia, lá na Mesopotâmia, né, na Babilônia, que foi quando veio o nosso primeiro perfume. E o perfume, desde o Egito, eles usavam perfume para tudo, desde as cerimônias religiosas até as fúnebres, e as mais populares, as fragrâncias mais populares, sempre foram as florais, as amadeiradas e as frutadas. E até hoje elas são muito, muito utilizadas nos perfumes. E naquela época, o perfume ele era usado para distinguir a nobreza. Somente os nobres podiam usar perfumes, ou então em determinadas situações, né, ou eventos que exigiam ou que eles gostavam de ter fragrâncias no ar. Mas ao longo dos séculos, várias civilizações usaram perfumes das mais variadas formas, nos mais variados eventos, né? Atividades espirituais, banhos com águas perfumadas, para purificação, para expressar sentimentos. E esses hábitos eles sempre vieram desde a Mesopotâmia, da Babilônia, no Egito, na própria Grécia, os antigos persas, os romanos, todos eles iam curtindo muito as fragrâncias, iam curtindo muito esse universo dos perfumes. Tanto que os antigos persas, né, eles foram, por muitos anos, muitos anos, eles dominaram o comércio dos perfumes, das essências, dos óleos essenciais. E os reis, naquela época, frequentemente tinham perfumes próprios, exclusivos, que ninguém podia usar a não ser eles. Mas foi no Renascimento italiano que o perfume realmente virou moda. E desde então ele tem feito transformações na nossa vida. Quando a Catarina de Médici, em 1519, casou com um rei francês, ela foi morar na França, e tanto que é acreditado a ela, né, que ela espalhou essa cultura do perfume por toda a Europa. Ela tinha um perfumista próprio, um perfumista que desenvolveu perfumes exclusivamente para elas. Então, para ela. Então, para vocês verem, 1519 é muito tempo. Enquanto na Europa, e tanto naquela época também, em muitos momentos, o perfume ele veio para
mascarar, como diz ali, né? Mascarar odores desagradáveis, porque a gente sabe, né, que na Europa até hoje não são muito de tomar banho. Aqui no Brasil, os índios já tinham o hábito de tomar banho. E eles usavam folhas, usavam ervas, usavam vários materiais para curar, né, doenças, o famoso banho de cheiro também, né, e rituais religiosos. Então, esse universo, como eu digo mesmo, né, o universo dos cheiros, das fragrâncias, há muito, muito tempo, né, mais de 4.000 anos, que está aí rondando as pessoas, né? E a palavra perfume, ela vem do latim, né, que o perfumum, que quer dizer pela fumaça, significa pela fumaça, porque tinha muito desses rituais, como a gente disse, né, rituais tanto religiosos quanto fúnebres, que se usavam, então, as fragrâncias, os perfumes, para fazer parte disso. E o perfume evoluiu tanto, né, que ela acabou de um símbolo de status e de ritual sagrado, como a gente disse, né, em muitas civilizações, somente os reis e os nobres usavam perfume, para uma expressão pessoal. Ele cria identidade, ele cria estilo, ele nos leva, como a gente disse, né, já assim, para muitas viagens na nossa memória. Então, a história do perfume eu acho também muito incrível, tem muito mais informação, gente, mas não tem como, né, a gente falar tudo isso. Para entender um pouquinho como é que é a estrutura de um perfume, né? O que consta num perfume? A gente sabe que os óleos essenciais, é muito importante o álcool, a água que tem, mas as notas olfativas, o que são notas olfativas, acordes, família e pirâmide olfativa, o que quer dizer tudo isso, né? Projeção, concentração, quando é que é eau de parfum, quando é que é parfum. Então, para a gente saber um pouquinho como isso funciona, porque, como eu comentei com vocês, né, eu sou curiosa, eu sempre fui, eu sou publicitária, e eu sempre tive isso de gostar de conhecer como é que são as estruturas, como é que as coisas são criadas, visitar fábricas, eu sempre gostei de tudo isso. E eu sempre acreditei também, porque eu vejo, né, quando a gente comenta algumas coisas com algumas clientes, que é claro que não é todo mundo que quer saber, mas elas ficam espantadas, porque a nossa profissão, eu digo que isso é uma profissão, né? A nossa profissão, ela é uma profissão de relacionamento, é uma profissão de confiança, é uma profissão de proximidade. E quando a gente tem essas informações para aquelas pessoas que gostam, elas veem que a gente não é só um vendedorzinho aí de qualquer empresa. A gente é distribuidor de uma grande empresa que nos proporciona produtos realmente incríveis. Então, vamos lá. Dentro da estrutura do perfume, nós temos as notas, nós temos a pirâmide e nós temos a família olfativa. Então, dentro disso, eu estou mostrando mais geral, e agora nós vamos no um a um, né, o que isso significa dentro de família olfativa. Então, que a gente sabe que são herbais, que são frutais, os perfumes eles têm se desenvolvido muito, todas essas famílias olfativas estão tendo assim subgrupos, né, de uma família de frutais, daqui a pouco, quando tu vê, tem outros subgrupos de florais, tem os florais brancos, os florais não sei mais o que. Então, assim, tem muita coisa, sempre, a perfumaria está em muita evolução o tempo inteiro. Então, dentro de notas olfativas, por que eu digo isso, gente? Porque a gente vê aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui esse material novo, né? Um material novo aqui da própria Lucy Lucy, onde a gente tem aqui notas de topo, notas de coração, notas de meio. Então é legal da gente saber. O que são as notas olfativas? Elas que caracterizam o cheiro, né, de uma matéria-prima, de um ingrediente, a composição. Então a gente sabe que os perfumistas, quando eles criam um perfume, eles criam em cima de todas as notas olfativas, vão direcionando eles dentro de um briefing, né? Para quais são as pessoas que a gente quer atingir, com quem a gente quer conversar, quem é que a gente quer fazer viajar mentalmente nas memórias, né? Então, tudo isso tem um trabalho muito sério, isso vai orientando também as próprias casas perfumistas, né? As próprias empresas e os próprios perfumistas. Então, para vocês terem uma ideia, um perfume ele pode ter mais de 150 notas diferentes. E um chipre, por exemplo, que é considerado um perfume com uma estrutura muito mais complexa, ele pode conter até 300 ingredientes dentro de um perfume. Dependendo, então, da família olfativa, o perfume pode ser um custo mais elevado ou não, dependendo dos ingredientes, né? Dos ingredientes serem mais complexos, mais difíceis da gente ter do que não. Então, as notas olfativas, elas são agrupadas segundo as famílias olfativas a que pertencem.
Por exemplo, né, uma fragrância floral pode conter notas olfativas de rosa, lírio e peônia, por exemplo. Então, mesmo dentro das florais, dependendo das flores utilizadas e da forma como elas se combinam, nós temos florais completamente diferentes um do outro. Então, para entender como é que funciona, né, as notas predominantes nos perfumes ou o tempo de evaporação de cada nota, isso a gente vai falar que é a pirâmide olfativa, que são aquelas notas que demoram mais para evaporar ou que são as mais voláteis. Então, as notas acabam vindo para dentro de uma pirâmide olfativa. Escolhemos as notas, sejam de cítricos, seja floral, amadeiradas e tudo mais, e elas vêm então para dentro de uma pirâmide. Dentro dessa pirâmide, o que é? O comportamento de evaporação, digamos assim, né? Que a gente vai sentindo o cheiro do perfume. E nós temos 3 etapas, que são as notas de saída, também são notas de corpo e as notas de fundo. As notas de saída, elas são as mais voláteis, aquelas que a gente sente naquele primeiro minuto que a gente deu aquela baforada, né? E elas normalmente elas são escolhidas para despertar o interesse, para ela que a gente percebe de imediato qual é aquele cheiro daquele perfume. Normalmente, nas notas de saída, são aquelas notas que são cítricas, né? Como laranja ou herbais, como menta e alecrim. Normalmente é o primeiro cheiro que a gente sente no perfume. E eu sou uma que uso perfume feminino e masculino. Depende do meu humor, depende do meu dia, depende de várias coisas assim, da vontade mesmo. E aqui na Lucy Lucy a gente consegue ter uma coleção de várias grifes. As notas de corpo, então, são aquelas notas intermediárias. As notas que começam logo em seguida das notas de saída, são aquelas que vão entrando em contato com a nossa pele, vão entrando em contato enfim, com como é que a gente funciona no nosso organismo ali, né? E elas são mais comuns, elas serem as florais e serem também as especiarias, que são utilizadas mais nesse meio da nossa pirâmide olfativa. Cerca de 40% da formulação que dá o caráter à fragrância, está nas notas de corpo. E as notas de fundo, que são aquelas que têm maior duração, porque elas têm um peso molecular maior, que são aquelas que são lá no finalzinho, quando a gente às vezes até pode achar que não está mais perfumado que a gente está. São as notas normalmente são amadeiradas, são as notas de almíscar, as gourmand, né? Gourmand, o que é? Todas aquelas quando tem chocolate, baunilha, todas essas partes assim como se a gente estivesse na cozinha mesmo, são as notas normalmente, que são as notas de fundo, que representam de 40% a 50% do total da estrutura de notas dos nossos perfumes. Então, essas três notas, elas são distintas, elas têm diferentes cheiros, mas elas não vivem sem a outra. Elas precisam dessa estrutura de notas de saída, de corpo e de fundo. E eu até coloquei ali nas notas de saída, por exemplo, né, cítricos, marinhas, a gente ouve um aqua, né, a parte de ozônica, frutal, os tipos de notas que tem dentro das notas de saída. E depois nas notas de corpo e as notas de fundo, que são o musk, o ambarado, o animal também, é nessa parte ali que é o perfume que vai ficando depois da gente ter algum tempo aí de uso na nossa pele. Além disso, nós temos os acordes. Então, esses dias até no grupo, né, estava ali, quais são os acordes, que alguém sabe qual é o perfume, o Azarro, se a gente tem, se não tem, como é que ele é, se tem algum que pode ser similar. A primeira coisa até que eu digo para vocês, quando acontecer isso, irem lá para o Google e, é claro, como sempre, né, saber aonde procurar. Nós temos alguns sites que são de confiança, porque em tudo, assim, como eu digo, como está sempre em evolução, e grupos e subgrupos, e daqui a pouco é criado um novo grupo, ou notas e tudo mais, tem alguns lugares que são mais de confiança e pode mudar um pouquinho alguns termos, tá? Então, a primeira coisa é a gente procurar. Eu quero, nós temos o Azarro? Não tem. Então, vai lá no Google, procura o Azarro, vai na Sephora, por exemplo, ver, que eu gosto de ir para ali, porque tem toda a discriminação dos perfumes bonitinho, eu confio, né, do que em qualquer site. Aí tu vai ali, olha o que tem, vê no que pode ser semelhante o perfume lá, que a gente pode não ter naquele momento, e aí pegar e sugerir um outro perfume. Então, os acordes, o que eles são? Combinações de notas olfativas, né? Então, as notas são uma nota, e aí
várias notas acabam sendo os acordes. Então, em cada ingrediente é uma nota, 2 ou mais formam os acordes. E nós temos somente 4 tipos de acordes, que é o Fulger, não sei se é assim que fala, Oriental, Chipre e Âmbar. E eles ficaram tão famosos que eles, além de acordes, eles viraram também famílias olfativas. Então, eu coloquei aqui uma situação, assim, um exemplo, né, desses 4 acordes. Então, um perfume que nós temos, né, que é esse do Jean Paul Gaultier, que é esse daqui. Então, assim, quais são os acordes? Então, quais são os ingredientes, digamos assim, vários ingredientes que tem ali, que, por exemplo, ali é o coco, a baunilha, tem a parte de doce, né, digamos, os cítricos, o âmbar. Então, em cima disso, de repente, esse nós temos, mas se fosse um outro, a gente pode pegar e ver qual que a gente tem que se assemelharia, queria mais em cima disso. Porque mesmo sendo o fougère, ele é samambaia em francês, então dá esse tom mais úmido, né? E também tem o clássico e tem o mais moderno, porque muitos produtos que há um tempo atrás a gente podia pegar ele naturalmente, está sendo proibido por causa de várias coisas aí que vão acontecendo no mundo, né? Que a gente que não pode mais, sei lá, cortar uma árvore, fazer coisas do gênero. Então, a parte sintética, composições aí de ingredientes sintéticos está sendo muito utilizados também. Então, alguns desses acordes, alguns desses perfumes, a gente tem o clássico e o moderno. O clássico, quando ele era utilizado muitas matérias-primas mesmo da natureza, e o moderno agora com composições sintéticas, ingredientes sintéticos. Temos também ali, eu peguei alguns produtos que a gente tem dentro da nossa linha, né? Então, ali, por exemplo, o do Jean Paul Gaultier, ele é um fougère oriental, e ali nós temos um âmbar fougère. Então, tudo vai dependendo do que tem dentro de cada um dos perfumes, né? Daquela estrutura dos perfumes. Então, dentro desses aí, temos também a parte aqui, por exemplo, do Chipre, e o Chipre também, depois, com o tempo, ele foi subdividido em chipres florais e chipres frutados, né? Então, frutados, né, a gente já que tem frutas na composição, mas o Chipre ele nasceu em 1917, realmente assim para dar uma homenagear a ilha de Chipre, né? E, por exemplo, uma versão clássica do primeiro, do Le Chipre, tinha bergamota, rosa, jasmim, o musgo de carvalho que não pode mais se usar, né? Então, ali, como novas regulamentações relacionadas ao musgo, então está sendo utilizado produtos sintéticos, né? Substituindo esses. Então, nós temos também o Cido, Giorgio Armani, que eu coloquei que nós temos na nossa linha, né? E também tem aqui a parte oriental. Normalmente, os perfumes orientais, eles são mais exóticos, eles nasceram justamente assim na parte exótica do Oriente, quando nasceu isso, né? E eles têm muitas especiarias, como o patchouli, por exemplo. Então, são perfumes mais quentes, né? E aqui o Baccarat... Opa, desculpa. Aqui o Baccarat, ele pode ser usado por homens e mulheres, que nós temos aí uma tendência, que já nem é mais tendência, já realmente está acontecendo, que são os perfumes de genderless, né? Que eles não têm sexo, digamos assim, né? Então, são mais democráticos, e esse é um dos perfumes um floral oriental, que também pode ser homens e mulheres podem usar. Então, isso também é interessante, gente, e nós, com as nossas embalagens, que são embalagens, como eu digo assim, assexuadas, digamos, né? Nós podemos tranquilamente oferecer para homens e mulheres, dependendo de que tenha da composição do perfume. Então, não ficar se atendo, esse é feminino, esse é masculino. Eu sou uma que sempre usei vários tipos de perfume e sempre usei perfumes femininos e masculinos, depende do meu dia. Então, depois das notas olfativas, a gente tem, né, a pirâmide olfativa. Nós temos os acordes, que é uma reunião, digamos, uma combinação de várias notas, e nós temos as famílias olfativas, que são os grupos de notas, mas com características semelhantes, né, que permitem aos perfumistas trabalhar de forma organizada. Aquilo que eu comentei com vocês. O que a gente quer? Nós queremos mulheres, ou nós queremos homens, nós queremos passar aquela sensação de aventura, ou de poder, de sensualidade. Então, assim como existia com o cigarro, assim como existe com o carro, né? As pessoas começam a se identificar com aqueles determinados, no nosso caso, com as determinadas fragrâncias.
Então, por exemplo, uma fragrância que tenha notas de âmbar, baunilha e almíscar pode ser classificada como oriental, porque daí ele já vê assim, que tem características quentes, são sensuais, dentro daqueles ingredientes que a gente falou, né, da parte exótica do Oriente. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Se fosse uma família olfativa, a parte cítrica, né? Dentro da família cítrica. Então, seriam notas como limão, bergamota, laranja, tangerina, mandarina, entre outras. E eles fazem aqueles perfumes que ficam aqueles perfumes mais frescos, mais leves. Normalmente a gente diz, é um perfume de verão, né? Um perfume mais refrescante. Mas o cítrico também, ele evapora, digamos assim, mais rapidamente. E dentro daquela categoria, digamos, dos perfumes genderless, né? O cítrico ele é muito utilizado também. Dentro do oriental, as características são fragrâncias mais quentes, mais sensuais, mais envolventes, né? Perfumes mais fortes, aqueles perfumes que, sabe, aquele que tu deixa o rastro, assim, né? Então, tem baunilha, tem âmbar, tem especiarias quentes, bálsamo, tem muitas notas exóticas, né, dentro de um perfume oriental. Animálicas é uma família meio nova, digamos assim, que aquelas subdivisões que eu vou dizendo, né, que eu digo que está toda hora acontecendo, que são as matérias-primas e notas fantasia, que são essas que são sintetizadas, criadas em laboratórios, que evocam, né, aquele cheiro de animais, alguma coisa de animais. O almíscar, por exemplo, era uma substância extraída da glândula de um veado. Então, eles também, o almíscar, ele também começa a ser, muitas dessas começam a ser criadas, desenvolvidas em laboratório para proteger os animais e as plantas, né? E concentração das essências. O que quer dizer a concentração das essências? Pois é exatamente aqui que a gente sabe aquele perfume que fica mais tempo na pele, digamos assim, né? E aqueles que demoram menos na nossa pele. Então, todos esses nomes, parfum, eau de parfum, eau de toilette e eau de cologne, eles têm a ver com a concentração de essências dentro do perfume. Quanto maior a concentração, maior a durabilidade na nossa pele. Então, nós vemos assim, muitos desses perfumes de grife, muitos que a gente encontra aqui no mercado, a grande maioria são eau de toilette. Mesmo assim, tem uma concentração muito grande de essências, mas eles, se vocês forem ler no frasco, ali na caixinha, eles são eau de toilette. Os nossos perfumes são eau de parfum, a nossa linha eau de parfum. Aqui tem uma média do que é a concentração das essências, tá? Porque, como eu disse para vocês, dependendo de onde a gente tira, é um pouquinho mais, um pouquinho a menos, de 10 a 25, de 10 a 30, e assim vai mudando um pouco essa relação do percentual de essências dentro de um perfume. E aí, se vocês verem também, por exemplo, um EDP, né, um perfume X, EDP é eau de parfum, que é onde a gente está. Então, o perfume ele nada mais é do que a união de água, álcool e óleos essenciais, flores, plantas, ervas, por vários métodos, além desses compostos sintéticos que estão surgindo, né? Criações em laboratório. Mas é claro que não é qualquer água, não é qualquer álcool. Então, tudo isso, quanto maior a qualidade dos produtos, quanto maior a qualidade dos ingredientes, melhor é o perfume. E a gente sabe que os perfumes da Lucy Lucy são todas as essências compradas diretamente das casas mundiais, grifes que desenvolvem grifes famosas. Então, nós temos uma tranquilidade incrível de oferecer os nossos perfumes. Sábado, eu fui jogar beach tênis aqui na praça, e, gente, não teve uma pessoa que não elogiou, dizendo que eu estou cheirosa, que veio e que ficou com o cheiro do meu perfume, etc, etc. Isso aí, e uma já vai falando para outra, e com isso a gente vai, enfim, né, colocando mais pessoas aí com os nossos perfumes. Então, o tempo de duração, né, da fragrância na pele vai depender, como eu disse, dos ingredientes, da qualidade e quantidades aplicadas, né, dos ingredientes em cada perfume, mas também depende da pele seca, depende do clima, quanto mais frio, mais o perfume fica na pele. São vários fatores que é legal da gente saber, porque às vezes tem gente que diz, mas eu já usei o perfume X, o perfume Y, ficou na minha pele, etc, etc. Então, para a gente ter o mínimo de informação, né, eu considero importante para que a gente possa realmente oferecer qualidade do nosso atendimento. Então,
vamos aqui nos ater, né, no Eau de Parfum, que ele pode se prolongar a fixação dele até 12 horas. Então, como eu disse, depende do clima, né, se é verão, se é inverno, depende da pele da pessoa, depende de vários outros fatores. Então, nós sabemos que nós temos um produto de altíssima qualidade. E nós temos ali na média de concentração, né, de essências, que é uma média de 20%, podendo variar. Então, isso é o que é a concentração de essência que se chama e se classifica nesses 4 tipos. E aí o perfume e a memória olfativa, né? Por que a gente, quando sente um cheiro de perfume, um cheiro qualquer, seja de comida, seja um perfume, cheiro bom ou cheiro ruim, né? A gente já gosta ou não gosta? Exatamente por causa da memória olfativa. E o olfato, ele é o sentimento mais forte ligado à memória. Parece assim, tem uma ligação direta, né? Então, nós temos na nossa narina, nós temos alguns feixes nervosos que eles têm essa ligação com o nervo olfativo, né? Que são nervos que têm somente informações sensoriais exclusivamente sensitivo. Então, são nervos no nosso crânio, né? E esse nervo olfativo ele vai enviar sinais para o sistema límbico, que é o que a gente chama, que fica no cérebro, que é o que a gente chama de cérebro emocional. Então, ele vai responder muito pelo comportamento humano, memórias, pensamentos, emoções, tudo é armazenado ali dentro. Seja lembranças boas, seja lembranças ruins. E aí, quando ele entra em ação, esse nervo olfativo que manda sinais, né, para o sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, ele entra em ação e aí começa a desencadear aquelas várias respostas emocionais ou fisiológicas que também, sim, ele também responde pela fome e tudo mais, né? E as mais variadas lembranças, boas ou ruins. A psicologia olfativa. Eu gosto muito, né, até como publicitária, de tudo isso, assim, como é que a gente vai mexer, né? Como é que a gente vai atingir as pessoas, como é que a gente vai fazer com que elas se conectem com a gente. Então, eu acredito que vocês tenham já escutado, né, a Marilyn Monroe tendo respondido para um jornalista em 1955, quando ele perguntou para ela com o que ela dormia. E ela disse com apenas 2 gotinhas de Chanel número 5. Então, vocês imaginem como mexeu com a imaginação das pessoas, principalmente dos homens da humanidade, mas principalmente dos homens, imaginarem a Marilyn Monroe dormindo sem roupa, somente com 2 gotinhas de Chanel número 5. Isso fez com que seja um dos perfumes mais vendidos do mundo, em função dessa resposta em 1955. Então, os perfumes eles podem revelar traços incríveis da nossa personalidade, comportamentos, estado de espírito, humor, o que a gente projeta, coisas que nos fazem falta. Na pandemia, por exemplo, muitos perfumes que se remetiam à natureza, eles tiveram uma venda acentuada, aumentou a venda. As pessoas estavam confinadas dentro de casa, sentindo falta do verde, de botar o pé na grama, de sentir o ar. Então, tudo isso fez com que essas fragrâncias na pandemia tivessem uma venda mais acentuada, né? Crescessem de venda. Mas eles podem, dentro dessa psicologia, eles podem nos levar, como eu disse, para vários mundos, para vários universos, com sentimentos de alegria, de tristeza, de diversão, de sedução, empoderamento, tudo isso. Então, os perfumes eles são uma forma silenciosa da gente se expressar. É como eu disse, né? Às vezes eu quero usar um perfume masculino, às vezes eu uso um feminino, às vezes eu uso femme, daqui a pouco eu posso usar um outro libre. Agora, esse daqui é o meu, ó, do sapatinho, é do sapatinho aqui, ó, Good Girl, né? Que é o Fatale. Praticamente é isso. Nós temos vários sapatinhos, né? Várias cores. Nós temos também vários estudos, né? E segundo o Leandro Petit, que é um perfumista da Givaudan, que também é outra empresa grande aí que desenvolve produtos, que não necessariamente quem gosta de produtos florais tem que ser uma pessoa romântica, porque depende, como eu comentei lá antigamente, né, lá no início, depende das flores que são utilizadas e como elas são combinadas dentro das notas olfativas, da pirâmide, ali da família olfativa. Então, um perfume floral pode ser totalmente diferente, o A pode ser totalmente diferente do B, dependendo das flores que são utilizadas. Então, ele até dá vários exemplos, né, de pessoas ali
tipos, avatares, como a gente pode chamar, né? Por exemplo, uma romântica adocicada. Então, são aqueles florais mais leves, associados a frutas vermelhas como morango, que dão um toque mais romântico e tal. E tem aquela romântica sedutora, que daí já tem jasmim, né? Que deixa os perfumes mais sedutores, mais poderosos. Então, evidencia bem essas diferenças assim de pessoas, né? E ele também destaca que o jasmim, então, ele traz uma nota mais carnal, mais sensual, como flores brancas em geral. Então, tudo isso vai mexendo, né, com a nossa memória, vai mexendo ali com nosso cérebro, ali com a nossa no nosso sistema límbico, né? Então, por exemplo, quanto mais oriental tiver as fragrâncias, mais luxuosa ela é. Os ingredientes são ingredientes que normalmente são mais caros, né? E quanto mais Chipre, mais poderosa. Então, são algumas conotações, digamos assim. Ele tinha vários exemplos, né, de florais, assim como tem aqui, e duas românticas diferentes, né? E assim tinha de outros perfumes também. Mas eu quero ficar dando aqui para vocês exemplos de como realmente ele mexe com a nossa psicologia, né? Como ele mexe com as nossas emoções, um perfume. O perfume, então, ele é uma ferramenta psicológica muito poderosa. E, às vezes, ele nos afeta sem a gente nem imaginar, daquela forma mais subliminar que a gente tem. Então, evocando as memórias, ele comunica sem a gente usar as palavras, ele também pode ser um meio de comunicação, ele pode influenciar as pessoas, então pode gerar impactos, né, positivos ou não, reforçam a nossa identidade, promovem bem-estar. Ele tem realmente o poder de transformar o nosso mundo interior e as nossas intenções com o mundo exterior. Então é aquilo. A gente tem perfumes masculinos. Tu pega um perfume que nem a gente tem aqui, um Animale. Tu pega um Kouros, que já tem uma pegada, como eu digo, sabe aquela coisa assim, cheiro de homem, como a gente fala, né? Tem aquele cheiro de homem. Aí tu pega, de repente, um outro perfume que ele é mais leve, mais fresco, então, que ele já não chama tanto atenção, já não deixa aquele rastro por onde passa. Então, tudo vai também de momento, né? Então, as fragrâncias, elas têm percepções diferentes. O mesmo perfume pode ter, não só na minha pele, mas eu sentir ele me levar para memórias, para lembranças completamente diferentes de uma outra pessoa. Tudo vai do que a gente tem armazenado aqui dentro. Então, a escolha de um perfume muitas vezes se torna uma assinatura pessoal. Eu não sei se vocês já conviveram com pessoas assim, mas eu tenho um primo que tanto ele quanto a mulher dele, eles tinham um perfume, cada um lá, que era assim, ó, maravilhoso. Até hoje eu não sei que perfume é, porque se alguém perguntava, ele não dizia, porque ele não queria que outra pessoa tivesse o mesmo perfume que ele. Então, ele nunca disse qual era o perfume que ele usava, nem a mulher dele, porque eles não queriam daqui a pouco chegar numa festa, num evento, qualquer coisa, e ter 2, 3 pessoas com o mesmo perfume. Então, assim, já se tornou uma assinatura pessoal deles, né? Eu já sou uma pessoa, como eu digo, que eu já uso vários perfumes. Eu não tenho, eu gosto só desse, eu gosto daquele. Mas quando a gente abre um frasco de perfume, realmente a gente viaja para vários planetas. E também é muito interessante o marketing olfativo, né? A gente às vezes não se dá conta que é aquilo subliminar. Eu lembro que quando eu trabalhava, ainda tinha agência de propaganda, a gente trabalhava com várias empresas, né? Várias coisas que a gente não se dá conta, mas daqui a pouco era um banco que dava uma balinha na fila, porque a fila estava enorme, que era para tu não te dar conta, porque o doce ele te acalmava mais e tudo mais. Então, o marketing olfativo é muito legal e ele surgiu pela primeira vez em 1989 em Vegas, né? Não podia ser um lugar diferente, porque lá tudo que é hotel, cada um tem o seu cheiro, cada um tem assim que é muito, muito de cada hotel mesmo. Quando o hotel, o Cassino Mirage, foi construído lá, então também para mascarar, mais uma vez, para mascarar, né, o cheiro do ambiente. Porque quem já foi dentro de um cassino, quem já foi para Vegas, sabe o quanto as pessoas, tem pessoa que dorme lá dentro, porque os cassinos ficam abertos 24 horas por dia. Então é cheiro de cigarro, de bebida, de suor, era uma coisa horrorosa. Então foi criado, justamente, eles instalaram, né, perfumadores de ambientes nos sistemas de ventilação. Então volta e meia vai lá e né, dá uma perfumada. E aí, o que aconteceu? Os apostadores começaram a ficar mais tempo dentro dos cassinos.
aumentando os lucros. Chegaram a ficar mais de 40% a mais dentro dos cassinos, sentindo aqueles cheirinhos, né? Que a gente, quando vê quantas lojas a gente passa, né? M. Martin, Lelis Blanc, quando tu vê, assim, tem aquele cheiro, quando tu passa na porta, tu já, ai, meu Deus, que coisa boa. E por que eu estou falando do marketing olfativo se eu estava falando lá do perfume? Porque é perfume. Porque nós temos uma linha de casa também, tá? Então, nós temos que, como é que eu vou dizer assim, não ficar só nos perfumes, estes perfumes, mas também a gente tem essa linha de casa. E aqui algumas informações que são legais, que eu vejo como legais, né, dentro desse marketing olfativo. É claro que nós não temos embalagens para vender dentro de uma super mega empresa, mas os nossos produtos, a gente pode oferecer para pessoas que tenham lojas menores, tipo assim, antigamente se falava em boutique, né? Aquelas lojas mais intimistas. A gente pode oferecer nossos produtos também, porque as fragrâncias, elas têm esse poder de atrair, elas têm poder de deixar as pessoas gostarem do perfume, se identificarem com o perfume. As fragrâncias também contribuem para aumentar compras por impulso. Aquilo que a gente nem imagina, mas a gente pode fazer. Ó, prateleiras perfumadas atraem 2 vezes mais pessoas do que sem perfume. As pessoas, quando gostam, 62% de clientes percebem a presença de perfume e gostam, ficam satisfeitos. Quem não gosta de entrar numa loja perfumada? Quem não gosta de entrar numa loja que tem um cheirinho gostoso? E, às vezes a gente fica mais tempo até ali dentro e não sabe nem por quê, né? Mas o marketing olfativo sabe por quê. E nós temos 2 produtos, 2 essências, 2 fragrâncias, né? Que é o alecrim e o bambu. Então, desde isso, o que é o alecrim? Ele passa mais essa sofisticação, ele é moderno, ele é chique. A loja Lelis Blanc, eles têm alecrim, né? Então, é um aroma mais revigorante, vai estimulando os sentidos, eleva a sensação de elegância, enfim, é uma essência, é um perfume que é muito, muito gostoso da gente sentir. E o bambu chinês, a gente já sabe, né? Bambu, aquelas energias, aquela parte mais zen, mais fresca, que dá boas energias, bons frescores, que tanto seja na casa ou no escritório, ele dá essa atmosfera mais serena, ele incentiva a calma mental e a concentração. Então, lembrem também, né, de oferecer os nossos sprays, os nossos difusores ali com aquelas varetinhas para lojas, para lojistas, além de ir para casa também, né? As pessoas vão se sentir melhores sem, às vezes, nem saber por quê. Então, um pouquinho mais sobre esse mundo dos perfumes. Eu quis aqui, gente, dar assim, uma pincelada, digamos assim, ou melhor, uma borrifada, né, de perfumes, para a gente ter uma noção de um todo, né? Não na parte de vendas, mas de tudo que envolve, para que a gente possa conhecer e saber, de repente, né, até ler o que significam aqui os nossos folders, para a gente saber como poder oferecer outros produtos que tenham semelhança, em algum sentido, com algum perfume que uma pessoa queira e que a gente não tem, né? E uma coisa também que é muito interessante dentro desse universo, que a gente tem mania, e muitos sites falam assim, tá, gente? Aroma, esse aroma é bom, esse aroma é bom, esse aroma é bom. Aroma, normalmente, ele ativa o olfato e o paladar, e muito usado também na parte de alimentos, né? Na parte alimentícia. Então, além de tudo isso, também tem a gente, quando cria uma aura, como é que a gente diz assim, algo que nem a gente fala refrigerador, né? Que Frigidaire antes era uma marca. A gente sente assim, um aroma de campo, um aroma da chuva. Parece que tu tá sentindo como se tu tivesse um cheiro de chuva, né? Mas o cheiro de campo, assim, a gente diz assim, que ele tá com um gosto de cabo de guarda-chuva, que a gente nunca comeu um cabo de guarda-chuva, mas aroma, ele tem a ver com essa situação também, de olfato e paladar, e mais dentro da indústria alimentícia, apesar de muitos sites falarem em aroma. E a fragrância, ele é específico da perfumaria, tá? Ele é construído justamente com o intuito de perfumar um determinado produto. Então, ele é usado na indústria de perfumes, cosméticos e produtos de limpeza, né? A fragrância da lavanda no produto de limpeza X, né? Então, a gente tem essas situações aí que, assim, eu acho legal a gente saber diferenciar.
E referência olfativa, gente. Os nossos perfumes são todos referência olfativa, são perfumes inspiração, são perfumes contratipo. Então, às vezes, também eu vejo pessoas assim, não, esse aqui não é o original. Gente, ele é o original. Nós não estamos imitando, nós não estamos vendendo alguma coisa falsificada. Então, eu, Denise, o que eu faço? Aqueles lá são perfume de grife, são a grife. Mas nós somos originais, dentro do nosso perfume. Se vocês, por exemplo, a Zara vende também referências olfativas. Eles chamam de dupe, né? Que também são essas... É a forma mais barata, o baratex, como eles dizem, de tu ter uma fragrância que tu adora. E eu sempre comento, quando eu ofereço os produtos, né? Quer continuar usando a grife? Beleza, acho bacana. Use em ocasiões especiais. Agora, para jogar, para ir na academia, para ir dar uma volta no parque, não tem porquê ficar botando grife, a não ser que a pessoa seja muito, muito, muito rica, né? Mas mesmo assim, eu vejo muitas pessoas assim, que elas gostam do custo-benefício. Se elas veem que o produto é bom, elas vão usar. Então, assim, nós não somos cópia, nós somos inspiração. Então, muito cuidado com isso também, quando a gente, aquele lá é original. Parece que o que tu está vendendo não é original, e o nosso é original. Né? Não é original se fosse aqueles que a gente sabe dos falsificados mesmo. Então, gente, outra coisa também que é legal, que a gente já falou em outros momentos, hoje até apareceu ali no grupo também, né? O Brasil é o segundo maior mercado consumidor de perfumes do mundo. Tá? Isso aqui são pesquisas também que tem. Porque o brasileiro, ele é apaixonado por produto desde criança. Quem aí nos seus filhos não bota, né? Um sabonete, um perfume, se for muito pequeno, que não dá para botar ainda no corpo por causa do álcool, bota na roupa da criança. A gente sempre tem aquela sensação assim, de ele tá cheirosinho, então ele tá limpinho. Se ele não tiver cheirosinho, de repente ele não tá limpinho, né? Então a gente tem uma paixão incrível, incrível, incrível. E tem pessoas, uma grande parte das pessoas, eu inclusive, uso perfume até para dormir. Eu não importa, posso tomar banho às 2 da manhã, vou me deitar, eu boto perfume. Eu tomo muitos banhos de perfume por dia. Realmente, assim, eu adoro. E mesmo, é uma coisa interessante, né? O Brasil é um país que, se a gente for ver, 90% ou quase 90% das pessoas ganham até R$ 3.500 por mês. Mas o Brasil é o segundo mercado consumidor e cresce com a crise. Porque as pessoas... É aquela coisa de autoestima, as pessoas se projetarem. Posso estar mal de dinheiro, mas eu quero estar bem, eu quero me sentir bem com um perfume legal. As pessoas não precisam saber que eu estou mal, qualquer coisa assim. Então, mesmo com a crise, cresce muito o consumo dos perfumes. E olha só, 90%, olha que mercado que a gente tem, gente. Além do Brasil, seu segundo maior mercado, né? O povo mais cheiroso que tem, o segundo povo mais cheiroso que tem aí no mundo, 90% dos produtos, dos perfumes vendidos no Brasil, eles são nacionais. E a gente sabe que tem muitas empresas por aí do nosso modelo de negócio, né? Que às vezes a gente vai, usei o perfume da empresa XYZ, mas é uma porcaria, não ficou, não durou nada. E nós sabemos que o nosso perfume é o Eau de Parfum. Então, isso eu sempre grifo muito, né? Eu destaco sempre isso muito. E dentro desses 90% dos perfumes, né, nacionais vendidos no Brasil, 80% dos brasileiros, então, né, usam perfumes nacionais. 80% dos brasileiros e 90% dos perfumes vendidos no Brasil são nacionais. Então, por mais que as pessoas, porque eu uso a grife, o XYZ, a gente vê que uma coisa é da boca para fora e outra é o que realmente acontece lá, né, lá na loja. 90% dos produtos, dos perfumes vendidos no Brasil são nacionais. E, pasmem, qual a região que mais consome perfume no Brasil? A Nordeste. 80% da população do Nordeste usa perfume e prefere aqueles intensos e opulentos. Então, vão mais para aqueles perfumes Chipre, oriental, para aqueles perfumes mais fortes, né? Que tem mais amadeirados, que tem, enfim, mais especiarias, eles vão mais para esse lado. E no Sul, nós aqui no Sul, 45% o percentual, né, de uso de perfume aqui no Sul. E dentro das famílias olfativas preferidas dos brasileiros está a oriental e a floral.
Então, a oriental, eles remetem à luxo e à riqueza, né? Como a gente já tinha falado antes, e a floral ao frescor e aquela suculência das flores. E é engraçado porque, enquanto no Brasil a oriental é em primeiro lugar e a floral em segundo, no mundo é ao contrário. Os perfumes florais vendem mais do que os orientais. Então, assim como no mundo, né, na Europa, os produtos vieram para mascarar certos cheiros, né, certos odores desagradáveis, a gente aqui no Brasil, a gente usa realmente porque já veio com aquele hábito, né, de estar sempre perfumado, banho tomado, já desde a época dos índios. Então, aqui, a mulher brasileira é apaixonada por fragrâncias, né, como a gente já se deu conta. 54% usam perfume pelo menos uma vez ao dia, todos os dias. Eu sou fora dessa regra, eu uso várias vezes. 45% compram um frasco a cada 2 ou 3 meses. Eu, como tomo vários banhos de perfume, é capaz de um frasco para mim durar uns 20 dias, por aí, 20, 30 dias. 39% das mulheres usam uma fragrância diferente conforme a ocasião. Então, é aquilo que a gente comentou, né, gente? Nós temos, assim, tem pessoas que têm uma coleção de perfumes, 2, 3, 4, de manhã para trabalhar, para ir numa festa, para ir para academia. Então, a gente pode explorar muito essa situação da pessoa comprar um perfume hoje, comprar outro um mês que vem ou a semana que vem, e assim a gente vai trabalhando também, né, na parte de venda dos produtos. E às vezes as pessoas perguntam, mas quanto tempo dura um perfume? Tempo na pele é uma coisa, né? A gente já viu lá atrás. Mas tempo, assim, quanto tempo dura um frasco de perfume? Depende, né? Então, eu coloquei ali 1 ml de perfume tem em média 10 borrifadas. 10. Então, 15 ml, 150 borrifadas, tu vai botar por dia, dá 30 dias. 50 ml duraria mais ou menos 100 dias se tu colocar 10 borrifadas. Eu coloco várias 10, várias vezes por dia. Então, eu não entro aí nessa estrutura aí. Mas as pessoas às vezes gostam de ter uma ideia, então aí está a ideia. E aí nós temos também o que a gente chama de projeção. Projeção, sabe quando tu entra, às vezes, dentro de um ambiente, de um escritório, de uma casa, alguma coisa assim, e tu sente aquele cheiro assim, tem um perfume no ar? Pois é a projeção do perfume. Eles podem ser mais altos ou mais baixos, dependendo da concentração, dependendo dos ingredientes, e eles podem variar muito de uma fragrância para outra. Mas isso chama-se projeção. Quando a gente entra nesse ambiente, tem aquele perfume no ar. Armazenamento. Gente, eu vejo tanta gente botando perfumes, principalmente os frascos transparentes, exibindo, entre aspas, em cima da penteadeira, em cima de um armário, tudo sem caixa, tudo lindo, maravilhoso, para ver os frascos bonitinhos. Isso aí é um crime para o perfume. O calor, a umidade, a luz, eles estressam o perfume, eles induzem a reações químicas. Às vezes tem pessoas que não sabem por quê, mas até a cor do perfume ela fica mais escura, ela fica mais grossa, digamos assim, o líquido, engrossa o líquido. É por causa disso, tem oxidação, alterações visuais, como está ali, olfativas. Então, assim, ó, o melhor lugar, e eu sempre fiz isso, meus perfumes todos são dentro de caixa e dentro de um armário, para evitar a luz e tudo mais. É claro que o nosso perfume, né, esse daqui, como ele é leitoso, opaco, ele não tem essa situação aí de ficar exposto que nem a maioria dos frascos que são transparentes. Mas conservem em lugar que não tenha umidade, em lugar que não seja quente, não deixem expostos, porque tem a oxidação. E o que quer dizer uma acomodação ou saturação olfativa? Às vezes a gente pega, só deixa eu tomar uma aguinha, e diz assim, eu não estou mais sentindo o cheiro do meu perfume. Aí tu acha que tu já está sem perfume. Essa perfume aqui não estava legal. Aí, quando tu chega perto de alguém, essa pessoa diz assim, nossa, que perfume bom. Nossa, como tu tá cheirosa. Nossa, que coisa bem boa essa tua fragrância. É exatamente isso. Porque a gente vai acostumando, lembra lá da nossa memória olfativa, a gente vai acostumando com aquele cheiro. Por isso que tem pessoas que usam mais de um tipo de perfume, para não dar essa saturação olfativa, a gente vai acostumando e sentindo o perfume com menos intensidade. Tá? Então, e outra coisa também, por exemplo, quando a gente coloca muito perto da narina perfume, ou aqui que se chama do triângulo
que é aqui no meio do seio ali, que ele sobe rapidamente para o nariz, ele vai mais rápido, tu vai sentir essa acomodação ou saturação olfativa. Isso é uma pergunta, meu Deus, como as pessoas falam. Tem um bom fixador? Fixa bem? Como é que é o fixador? Não existe, gente, não existe fixador em perfume. O que existe é a maior ou menor concentração das essências. Então, a fixação é aquele tempo, né, que o perfume vai ficar na nossa pele após aplicado, e vai depender muito da qualidade, da intensidade dos ingredientes. Então, como eu falei anteriormente, dependendo da região do corpo, que a gente já sabe, né, para usar nas regiões quentes, onde a circulação do sangue ela é maior, seja nos pulsos, seja atrás das orelhas, no pescoço, né? O clima também, o tipo de pele, uma pele seca, é uma pele que retém menos a fragrância, então por isso que a gente diz que é muito bom estar sempre com a pele hidratada, manter a pele hidratada, por causa para que realmente o perfume acabe permanecendo mais tempo na pele. Em peles oleosas, então, eles duram mais do que nas secas. Outra coisa, não esfregar. As pessoas têm mania de colocar o perfume e começar assim, ó. Isso aqui vai dar uma bagunça nas nossas notas olfativas. Então, não faça isso. Se for colocar o perfume em alguém, coloque em outra parte, na parte de cima do pulso, alguma coisa assim, e nem você quando fizer. Porque daí vai dar esse atrito, vai gerar calor e vai dar essa bagunça e provavelmente, muito provavelmente, vai até interferir, vai mudar totalmente o cheiro que seria se você não fizesse essa esfregada na pele. Eu achei bem interessante, eu não sei se vocês já viram esse filme, Perfume de Mulher, né? De 1992, com Al Pacino, mas ele é cego, né? Ele é um cara que veio da guerra, do exército, ele é um cego, e ele vai dançar os tangos, e ele conhece as pessoas pelo cheiro do perfume. Então, isso é muito legal. Quem não viu, acho que é interessante, né? E também tem um filme chamado Perfume, História de um Assassino, que é lá no século XVIII, em que esse cara também, ele é um serial killer, que ele quer... A obsessão dele, então, é preservar, extrair e preservar o aroma da feminilidade. Então, ele faz aqueles testes malucos, enfim, né? Fica matando as mulheres para chegar a esse denominador comum aí. Então, acho também que é bem interessante, assim, em termos de ilustrativo, assistir esses filmes. E aqui, só assim, falando então dos perfumes, nós temos, né, na Lucy Lucy, as nossas inspirações, né, que são aí todos esses perfumes que a gente já conhece, Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, Dior, etc, etc, e também as nossas fragrâncias próprias, que nem o Soleil Noir, né, que já ganhou aí em 2022, ganhou prêmio de melhor fragrância na América Latina. Nós temos o Sweet Light Girl, que é esse rosinha, e agora, né, o nosso último lançamento, que é o The Man, que é um perfume top, 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 desde a embalagem, toda aquela nossa... a psicologia, digamos, né, ela já começa desde a embalagem que nós temos com a Lucy Lucy, todos eles com celofane, são embalagens bonitas, como eu digo assim, são embalagens esbeltas, chiques, né? Até nos meus vídeos eu brinco, eu digo, para que eu vou gastar, para que uma empresa vai gastar com frascos lindos e maravilhosos se o que interessa é o que está aqui dentro? Eu prefiro muito mais que invista no que está aqui dentro do que está aqui fora. Então, nós temos, e muito legal, assim, né? Já vem do nosso presidente aí, né? Que já foi policial tático. Então, esse perfume The Man, eu acho assim, ó, show de bola. O detalhe é como se fosse uma bomba, né? Tu tira o pino para tu poder apertar ali o vaporizador. Muito, muito show. Nós temos também os nossos perfumes infantis, né? Que eu achei muito legal, e agora tem tudo aí, ó. O Divertidamente, o filme Divertidamente que tá aí, parece assim, casou. Teve gente que me disse assim, mas agora vocês lançaram por causa do filme? Não, imagina se a gente vai conseguir lançar perfume em 15 dias, né? Não dá, né? Então é muito legal, porque esses perfumes aí, para as crianças, foi uma coisa bem lúdica, né? A parte de coragem, aventura, amor, força, enfim, eu acho muito, muito interessante, e acredito que vai vender muito aí também na Dia das Crianças, né? Então, é uma sacada bem, bem legal da Lucy Lucy também, que a gente tem que explorar no bom sentido, né, gente?
E como é que eu, Denise, né, eu acabo trabalhando, né? A gente tem os mostradores, os mostruários, e grandes e pequenos. Então, algumas coisas que tem aqui, que nem essa etiquetinha aqui, tá? Tem algumas pessoas que depois até eu peguei aqui o nome, que eu quero agradecer. A Roseli, por exemplo, adesivo nas amostras, né? Ela colocou no grupo, e eu vejo assim, a gente tem que ir pegando, né? A pessoa curiosa, a pessoa antenada, a pessoa conectada está sempre vendo o que está acontecendo nos nossos grupos. Então, a Roseli, o adesivo da amostra, brigadão, Roseli, a gente já começou a aplicar aqui também. A Gleice, um adesivo na caixa de perfume que eu transformei da minha forma, mas a ideia eu vi que a Gleice pegou e botou nos perfumes dela, então achei bem legal também. Então a gente tem, e tem uma outra moça que eu não me lembro o nome, que ela disse que ela tem também um mostruário pequeno, que tem 18 perfumes no mostruário pequeno, que ela monta ali, digamos assim, um kit e deixa para uma pessoa poder levar para casa e tal, e poder. Muitas vezes a gente consegue, não consegue vender num lugar que a gente vai, porque a pessoa não tem tempo de olhar ali, naquele momento. Então ela deixa esse mostruário menor para as pessoas pegarem e levarem para casa, ela busca no outro dia, 2 dias depois, alguma coisa assim. Tá? Então, aqui é o meu mostruário grande, está aqui já todo etiquetadinho. Tem ali, né, o café, que é legal, a própria Luciluz tem para vender. Gente, é muito importante as pessoas cheirarem, porque eles vão limpar, né? Vão limpar essas terminações nervosas aqui para poderem sentir o outro cheiro. Além da gente ter aquelas fitas olfativas, né? Então, outra coisa que eu achei legal, por exemplo, eu coloquei nas minhas caixas, né? Estou colocando aqui os perfumes, mas eu estou colocando desta forma, é bom até para mim mesmo, no meu estoque, me identificar rapidamente, sem olhar o número, e as pessoas, muitas já me perguntavam também, né? Ai, qual é esse perfume aqui mesmo que eu comprei? Elas não vão, para elas não significa nada. F62, M09, F73, não significa nada. Hoje elas lembram, amanhã elas já não lembram. Então, a nossa primeira impressão é sempre a que fica, né? Então eu comecei a colar. Ah, mas a pessoa tirar o adesivo, o celofane depois, azar. Se ela quiser tirar, ela tirou. Mas eu estou entregando de uma maneira legal. E o mesmo adesivo que a gente colou nas amostras, que isso aqui foi uma outra pessoa que comentou, que eu achei legal, presenteia junto quando tu comprar o perfume, presenteia esse adesivo, que é esse daqui, é desse catálogo, tá? Presenteia, porque se a pessoa quiser botar fora a caixa, ela pode colocar, que eu acho legal botar aqui em cima, né, no pescoço do perfume, porque aqui na impressão a gente está aqui pegando, e é legal dela saber sempre qual é o perfume que ela está ali, ainda mais se ela tiver mais de um perfume. Então, essa é uma maneira assim que eu acho muito legal, assim, né? E realmente antes eu trabalhava com as amostras, mas que eu acho bom que eu botava tudo dentro de saquinhos e botava dentro da minha bolsa. Agora, para sair com um mostruário já fica, já é outra situação, né? Mas que dá uma cara de profissionalismo, dá uma cara de organização, dá um impacto muito mais legal a gente ter o mostruário. Então, assim, eu diria para você assim, ó, se não compraram ainda, botem na lista de desejos de vocês, na lista de prioridades, porque vai fazer uma diferença incrível para vocês. E aqui eu coloquei, como eu sou da comunicação, né? Para mim as coisas têm que fazer sentido, gente. Então eu coloquei alguns exemplos aqui embaixo, esses compre agora comigo e tal, que eu achava bem legal, né? Na época que há 1 ano atrás, quando eu comecei a trabalhar com a Luciluz, eu achei muito legal isso. Mas aí depois, assim, eu vejo Denise, né? Eu preciso de uma coisa que me leve a viajar, que me transporte para um outro mundo, que uma caixinha não me transporta para lugar nenhum. Um vidro também não me transporta. Eu posso achar ele bonito, mas ele não me leva a nada. Agora, aonde eu coloco? Eu fiz tudo isso aqui buscando na internet, eu vou buscando imagens e vou fazendo isso. Então, quando eu coloco... para que é aquele perfume? Para as pessoas se identificarem, né? É para uma mulher assim, é para uma mulher em estilo de vida, uma mulher que gosta de viver, ou é uma encantadora, ele é fresco, ele é juvenil, enfim, qualquer essas definições que eu disse que eu busco normalmente lá na loja, né? Na Sephora, eu coloco aqui, porque eu vejo assim, a pessoa na hora que olhou a minha, ali ó, eu boto a referência, que olhou o meu comercial ali, minha arte, ela já está viajando se ela gosta, né? Por exemplo, ali o Aqua de Joia, né?
é ele que vai me chamar a atenção, né? É ele que vai me prender ali. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa assim, eu nem sabia que tu vendia perfume. Não vai ser eu colocar esse vidrinho aqui para vender. Meu ponto de vista, tá, gente? Então, assim, ó, eu fiz isso. Dentro disso aqui, então, eu coloquei para a gente ver a diferença, por exemplo, aqui no 1 Million, né? Então, eu tenho aqui o 1 Million, desse que estava aí há um tempo, logo que a gente entrou aí, para que eu entrei para a Lucy Lucy. Aí, o 1 Million, como é que quando eu divulgo o perfume, o que eu faço? Eu divulgo assim, eu não divulgo o frasco preto com a caixinha e nem com ele pequenininho ali, como estava naqueles outros, tá? E aqui, eu peguei uma outra imagem, eu escrevo em todos eles inspiração, que é aquele que eu colo na minha caixa do perfume. Então, aqui tem uma sequência de como é que eu usava antes, né? E como é que eu acabo usando agora. E todos esses aqui, Good Girl, La Vie Belle, aqui o 212, todos ali estão escritos inspiração, 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 que é o que eu coloco na caixa da caixa do perfume, tá? Mas eu vou pegar, e como eu disse para vocês, também esse perfume pequenininho, esse adesivo pequenininho, que é o que eu vou botar no... Opa, o que aconteceu? Que é o que eu vou colocar aqui no frasco. E, terminando, então, né? Os perfumes, eles são sentimentos. Eles nos levam para viagens incríveis, nos levam para lembranças incríveis, nos levam para lembrar do passado, nos levam para projetar o futuro, nos levam para onde a gente quiser. E a pergunta que eu te faço: o que você quer sentir hoje? Para onde você quer ser levado hoje? Escolha o seu perfume e boa viagem. Então é isso, gente. Eu espero ter agregado alguma coisa aí de conhecimento, uma borrifada que seja de conhecimento aí na vida de vocês, para que a gente possa trabalhar com mais conhecimento, para que a gente possa trabalhar com mais... com mais certeza, digamos assim, né? E deixa eu olhar aqui na minha colinha se eu esqueci de alguma coisa. Eu já falei, então, dos perfumes genderless, né? Que é esses que são democráticos, que antigamente eram chamados de unissex. E também já agradeci ali Roseli Gleice também pelas ideias que colocaram no grupo. E uma outra coisa que também já está começando a acontecer, a famosa inteligência artificial já está começando a criar fragrâncias, combinando ingredientes muito além, né? Porque imagina um nariz humano ter que criar fragrâncias o tempo inteiro e cada vez mais complexas. Então, a inteligência artificial também já está entrando em ação na arte da perfumaria. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero ter agregado e até um próximo encontro. E não esqueçam, se conectem aqui no nosso canal do YouTube, na Nexus, no Sistema Educacional Nexus, porque tem muito treinamento legal para que você possa realmente aí, se desenvolver dentro da Lucy Lucy. Boa noite.